Beleza, gente? Então estamos aqui na luzinha aqui. Vamos lá. Continuando então essa parte aqui da regra, já tínhamos falado, dá uma conferida no vídeo anterior. Eu tô falando com mais detalhe, com mais calma para quem tá com dúvida. Aqui vai ser um pouco mais rápido, partindo que você já está acostumado com a regra e eu vou dar uma acrescentada rápida aqui, tá bom? Gente, o NOx é muito importante, então você tem que saber isso aí para você conseguir verificar numa reação química, né, quem está oxidando, quem está reduzindo, e isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Mas antes, vamos ver alguns detalhes aqui e relembrar a regra rapidamente agora, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, tá? Eu vou marcando aqui, pessoal, só para a gente ir ticando aqui, ó. Eu tenho aqui substância simples, tá ok? NOx zero, tá bom? Substância simples, né? Lembrando, né? N2, né? H2. Metal é só representar só o símbolo Al, né? Por exemplo, o zinco. Isso são substâncias simples, tá ok? Cuidado para não confundir que quando ele formar composto, aí ele muda o NOx, tá bom? Mas sempre quando ele for zerado, né? Só um elemento só, ele vai ser zero o NOx dele. Oxigênio, NOx costuma ser menos 2, na maioria dos casos. Se for um peróxido, vai ser menos 1, tá ok? Nós temos também aqui o hidrogênio, tá bom? Que te apresenta o NOx mais 1 na maioria dos casos, beleza? Nós temos aqui elementos com NOx fixo, tá? Então, se o elemento for da família 1A da tabela periódica, você vai considerar que o NOx nos compostos, gente, quando ele estiver ligando com alguém, tá? Ele livre, né? Por exemplo, você pegar o sódio, tá na família 1A da tabela periódica. Metálico é zero, porque é substância simples, mas ele ligado a alguém, ele vai ser mais 1, tá ok? Então tá aqui NOx mais 1. Família 2. Se for da família 2 da tabela metais alcalinos ferrosos, o NOx vai ser mais 2. Esses caras não mudam o NOx quando ele estiver ligado a alguém, tá? Sempre vai ser esse tipo de NOx aí. Aí nós temos também que são fixo o alumínio, é importante você guardar. O zinco 2+, que é um metal de transição. Então você tem que meio que decorar, você vai acostumando que ele é fixo, ele não muda. Prata, que é mais 1. O fluoreto, né? Aqui no caso o F-, ele sempre vai ser menos 1, tá bom, gente? Então, isso sempre ligado a alguém, tá bom? Por exemplo, por que não está aqui, né, o crômio, por exemplo? Porque o crômio varia demais, né? Não é fixo, ele varia muito, né? Nitrogênio. Então, os elementos que você vê que não aparecem na regra é porque eles sofrem muita variação, tá bom? Por isso que a gente pega a regra para poder achar os outros, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Íons monoatômicos. O que significa o íon monoatômico? Íons que apresentam só um átomo. É um íon, na verdade, né? Mas ele é formado por apenas um átomo. Então, gente, o NOx é a própria carga. Então, o NOx aqui vai ser mais 3. O crômio, aqui o NOx é 3+. Então, por exemplo, não é que o crômio vai ser sempre 3+, ele pode variar, certo? Mas nesse caso, se ele te deu o íon, pode ficar tranquilo que vai ser 3+. O ouro vai ser 3+, né? Mas, por exemplo, o crômio que eu coloquei aqui, existe o crômio com carga 6+, depende do que ele te deu, tá bom? O enxofre aqui, ó, NOx vai ser 2-, tá bom? E etc, tá bom? Então, sempre quando for íons monoatômicos. Nos compostos, a soma do NOx, né? Aqui tá errado, a soma do NOx vai dar 0, tá bom, gente? Então, nós já fizemos um pouco desse exercício, né, no vídeo anterior, e eu vou pegar rapidamente e fazer um exemplo aqui, só para relembrar. Então, eu vou colocar aqui numa outra luzinha, e vou colocar, por exemplo, aqui a fórmula do ácido sulfúrico, tá? O H2SO4, tá bom, gente? Então, como que você faz, né? Você vai simplesmente separar, né? Você vai separar esses elementos, os três, nós temos o H, o S e o O. Na regra, se você olhar na regra, o oxigênio costuma ser menos 2, tá? E o hidrogênio costuma ser mais 1, tá bom? Como você tem aqui mais átomos, tá vendo aqui, ó, 2, 4, sempre você vai fazer uma somatóriazinha, você vai fazer uma linha de baixo para fazer o total do NOx, só para descobrir quem está faltando aí, que é o enxofre, né? O enxofre é o único que eu não sei. Então você faz aquela continha. Quantos oxigênios que eu tenho? Eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então 2 vezes 4 costuma dar menos 8, tudo bem? E o hidrogênio aqui, tá vendo, pessoal? O hidrogênio, você tem 2 hidrogênios na fórmula. Então você vai pegar esse 1 e multiplicar por 2, certo? Porque são 2 hidrogênios. Vai dar um total de mais 2. É muito importante preservar a carga aqui, porque você vai ter uma diferença aqui, né? Dá uma olhada. Vamos considerar um x aqui. Quanto tem que ser esse x para que essa expressão toda aí dê zero, né? Então, esse x, você já está enxergando, se o 8 é menos 8, né? Tem que ser
X positivo com esse mais 2 para dar um total de mais 8. Mais 8 com menos 8. Então, a gente percebe que esse X só pode ser mais 6, correto? Ó, mais 6, né? Somado dá mais 8. Com menos 8, zero. Então, eu sei que o NOx, né, vou colocar aqui em vermelho, que o NOx que eu achei do enxofre vale mais 6. Lembrando, gente, que o que nós vamos realmente usar é esses números aqui de cima. Esse é o NOx, tá ok? Embaixo é só o que nós fizemos para determinar o NOx daquele que estava faltando, que era do enxofre, tá bom? Então, o que realmente a gente usa é o NOx de cima, esse aqui de cima, tá bom? Show de bola. Então, isso nós já vimos. Na aula passada eu falei com mais detalhe, ficou até um pouco mais longo ali o vídeo, tá bom? Mas aqui eu tô indo um pouco mais rápido, que eu quero já mostrar mais alguns detalhes da regra aí para vocês. Voltando aqui, pessoal. Ele tá falando que íons... desculpa, eu acabei não frisando isso. Pode perceber que eu somei para dar zero. Então, compostos, né? Se você pegar o CO2, se você pegar, por exemplo, a água, né? Você está pegando qualquer composto químico, né? Você pode perceber, a soma tem que dar zero, tá ok, gente? Agora, quando você tiver um íon poliatômico, ou seja, um íon que tem mais átomos, 2 ou mais átomos, aí, pessoal, você vai ter que analisar o seguinte, tá? Nesse caso, eu vou fazer aqui uns exemplos para vocês, ó. Isso aqui, ó, o CO3, 2-. Isso aqui é um íon com mais do que um átomo, né? São 4 átomos no total formando esse íon, tá bom? Então, como que a gente vai fazer nesse caso? Normal, você vai fazer o mesmo esquema. Você vai pegar, separar aqui. O oxigênio, se olha na regra, costuma ser menos 2. E aí você vai fazer o quê? 2 vezes 3 vai dar um total de menos 6. Aí, cuidado agora. Agora, né, vamos colocar, não precisa colocar esse X, eu tô colocando porque é uma incógnita pra gente, né? Mas você vai pensar, ó, não é para dar zero. Você não pode falar, eu já sei, o número que zera isso aí é o mais 6. Mais 6 com menos 6, zero. Mas cuidado, íons poliatômicos com mais átomos tem que dar a carga do íon. Então, muito cuidado, esse é o detalhe aqui, tá bom, gente? Então, esse X só pode ser mais 4, correto? Porque mais 4 com menos 6 dá exatamente menos 2, que é a carga do íon. É assim que você vai fazer. Então, aqui, como eu tenho apenas um carbono aqui, né? O NOx dele acaba sendo mais 4 mesmo, tá bom, gente? Então, é isso. Vou só pegar mais um exemplinho aqui rápido, ó. Vou pegar, por exemplo, aqui o NO3, ok? Então, nesse caso, pessoal, vamos lá. Você vai separar, né? Vou separar aqui, ó. Separou. Oxigênio costuma ser menos 2, certo? Aí vai lá, 2 vezes 3, você tem 3 oxigênios, né? Então você faz 2 vezes 3, vai dar um total de 6 oxigênios. Agora você vai ter que colocar o número que dê a carga e não zero. Então esse é o cuidado que tem que ter. Então você vai colocar mais 5 aqui, beleza? Mais 5 com menos 6 dá exatamente menos 1, que é a carga, tá bom? Então o NOx do nitrogênio no NO3, que é o íon nitrato, né? Vai dar mais 5, tá bom, gente? Então beleza, para íon poliatômico é isso. E agora, pessoal, eu quero só mostrar uns casinhos particulares. Por exemplo, digamos que ele te deu aqui o CuSO4. Aí você pega, felizão da vida, beleza. Eu vi a aula lá do Wagner, entendi como que é. É só pegar e separar, beleza. Aí você vem e coloca, o oxigênio na regra costuma ser menos 2, show de bola. Só que aí você pega, e o cobre? Ixi, o cobre não está na regra, eu não vi o cobre. E o S também não. Você percebeu? Você ficou com duas incógnitas. Não vai sair, não vai rolar. Então o que você tem que fazer, gente? Não vai funcionar pela regra. Aí você vai usar um outro recurso. Olha só o que você vai fazer. Você vai pensar assim. Gente, esse composto aqui, ó, você pode perceber. De maneira geral, você vai ver, o SO4 ele veio de um ácido. Lembra lá, eu tenho aula, né, de ácidos lá. Por isso que é importante lembrar sempre daqueles ácidos. Nos primeiros vídeos lá tá falando do ácido, né? Um ponto bem importante. Você tem que saber de cor esses caras, porque aí já vai ajudar aqui. Por exemplo, o SO4, gente, você vai lembrando aqui, pensando nele, ele veio do H2SO4, correto? Ele veio do H2SO4. Então, o que vai te ajudar? Se você sabe que é H2... Na estrutura, os dois hidrogênios já saíram, então ele liberou esses dois H+, certo? Então a gente sabe que esse SO4, o grupo todo SO4 aqui, vai dar um total de 2-.
Percebeu? Olha a importância. Tive que lembrar do ácido. Então, se eu sei que o SO4 já é 2-, porque ele veio do ácido, né? Só tirou os hidrogênios. Então, para zerar, porque isso aqui é um composto, o NOx do cobre só pode ser mais 2. Percebeu? Então você tem que pensar lá no ácido. Tá vendo aqui, ó, o HGS, né? O sulfeto de mercúrio. Então olha só, sulfeto de mercúrio. Se você pensar, ó, o S, ele veio lá de um dos ácidos lá também, os hidrácidos, ó, ele veio do H2S. O que vai te ajudar isso? Bom, se eu sei que é H2S, tá vendo a importância? Você tem que saber a quantidade de hidrogênio para você saber a carga. Quando esses hidrogênios saem, ó, aqui os hidrogênios já saíram, então ficou com carga 2-, né? Se tiver essa dúvida, dá uma conferida nessa aula, tá bem explicadinho lá. Então, o enxofre é -2, tá? Isso aí tá nas aulas de ácidos, tá bom? -2 é o enxofre. Então, se o enxofre é -2, o mercúrio vale mais 2, tá bom? Acabei pegando dois exemplos aqui que deu menos 2, tá bom? Mas depende, tem ácido que vai sair, o nitrato mesmo vai dar -1, tá bom, gente? Você poderia estar pensando... Wagner, mas e se eu quisesse saber o enxofre? Porque fazendo assim eu não descobri o enxofre, certo? Então nesse caso, gente, tem duas formas. Uma forma é você pegar e fazer separado. Agora que você sabe a carga do SO4, né? Você sabe que o SO4 aqui todo é 2-, então você vai pegar e fazer como a gente acabou de fazer para íon poliatômico, tá vendo? Você vai separar normal, -2, certo? Aí você vai pegar 2 vezes 4 -8, tá bom? E aí, gente, para dar a carga, né? Lembra que tem que dar a carga somatória mais 6, tá bom? Aí você descobriu o NOx. Então, né? Depende. Se for o enxofre que ele tem que descobrir, tá bom? Geralmente não. Geralmente você vai ter que saber mesmo é o cobre, tá bom? Mas nesse caso você faz separadamente. Combinado? Beleza. Mais uma coisinha, tá, gente? Bem rápida aqui. Eu só quero mostrar para vocês aqui. Um detalhe, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é o álcool, é um etanol, é um composto orgânico, tá bom? Então você tem carbono, hidrogênio e oxigênio na estrutura. Como que eu faço para descobrir o NOx? Você pode fazer pelo NOx médio, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer nesses compostos, depois eu posso estar colocando, né, pelo NOx médio, eu gosto de analisar pelo cabinho de guerra. Como assim, professor? Como que cabo de guerra? Você vai lembrar, né, daquela fila de eletronegatividade que você já aprendeu, ó, o FON, tá? FON, Klebriski, pH. É a fila dos elementos do mais eletronegativo. Lembra do FON, são os que tem mais eletronegatividade, inclusive as ligações de hidrogênio estão associadas a esses 3 elementos, são mais fortes, para menor, certo? Dos maiores para os menores. Então, o que significa isso? Eletronegatividade é que puxa mais elétron em uma ligação química. Então, se a gente for analisar por essa fila, a gente percebe que entre o H e o carbono, tá? A eletronegatividade do carbono é maior. É bem pouquinho maior, gente, mas ele puxa elétron, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer, gente. O carbono vai puxar o elétron, por exemplo, desse hidrogênio, ele puxa para ele puxa o elétron desse outro hidrogênio e puxa o elétron desse outro hidrogênio. Quando ele faz isso, gente, eu vou apagando, tá, pessoal? Só para não ficar poluído, tá bom? O que acontece? Ele puxa o elétron de 1, fica com -1. Você sempre parte do zero, tá bom? Então o carbono está zerado. Ele puxa um elétron desse hidrogênio, fica -1. Puxa o elétron desse outro hidrogênio, fica -2. Puxa desse, fica -3. Então a gente vai considerar que o NOx desse carbono aqui, tá bom? Vai ser -3. E pode perceber, gente, se o NOx do carbono ficou -3, ele puxou, ele não perdeu e ganhou elétron, ele só puxou, tá? Só uma atração. Ele puxou o elétron do hidrogênio, então concorda? Ó, o hidrogênio ficou com o NOx mais 1, NOx mais 1, que é o que ele é mesmo, né? NOx mais 1, que na maioria dos casos, ele NOx mais 1. Beleza. Agora, e esse outro carbono? Mesma coisa, parte do zero, porque carbono com carbono, tá, gente? É a mesma eletronegatividade, você não vai considerar isso. Então, pensa assim, ele tá zerado, esse carbono aqui, tá? Ele tá zerado. Só que é o seguinte, ele está ligado com esse hidrogênio e esse hidrogênio. Então ele vai puxar um do hidrogênio, outro do outro hidrogênio. Então você concorda que ele fica com NOx -2? Só que tem um O aqui. E na fila a gente percebe que o O comparado com o carbono, o O é mais eletronegativo. Então o O vai puxar o elétron desse carbono. Um elétron desse carbono ele puxa um porque ele está ligado uma vez só. O outro ele está ligado com o hidrogênio. Então ele vai puxar um elétron
e vai puxar o outro elétron de hidrogênio ficando com -2, que é o que o oxigênio costuma ser, tá bom? E nesse caso, pessoal, o carbono aqui, ele era -2 puxando o elétron desse hidrogênio e desse hidrogênio. Só que como o oxigênio puxa um desses dois, então ele diminui a diferença para -1, tá bom? Ficando com NOx -1. Então esse aí é um casinho diferente, você não usa regra, você usa fila de eletronegatividade, né, para poder fazer esse cabinho de guerra. Qualquer coisa, depois eu faço alguns casos um pouquinho mais particulares. Na próxima aula eu vou estar falando para vocês de reação de oxidação, aí eu vou estar fazendo, por exemplo, a oxidação de compostos orgânicos para ajudar vocês a analisar isso aí. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado. Um abraço para vocês, até mais.